O povo tem que ir para a rua mesmo, não aguentando essas manobras que a gente tem visto em Brasília, que algumas pessoas que não nos representam. E eu quero lamentar o que o Senado tentou fazer, o que a Câmara fez, Câmara Federal, e que com certeza, não tenho dúvida, o Senado vai consertar aquela manobra tão terrível, tão rasteira, dando realmente uma rasteira no povo brasileiro. É preciso que a gente vigie os candidatos que nós votamos. Porque, na verdade, aquele que fala, eu não gosto de política, não quero saber de política, é isso que o político corrupto quer, que ninguém ocupe o lugar dele. Isso Bertoldo Brecht já escreveu há muito tempo, o ignorante político. Então é preciso que o povo participe mesmo, que o povo cobre, que o povo vá para a rua, vai questionar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Câmara Federal e o Senado Federal e o governo federal também. Uma demonstração de maturidade, quanto mais nós exercitarmos a democracia, o direito da manifestação pacífica, de forma ordeira, de forma organizada, eu acho que o país só tem a ganhar, eu acho que a democracia só tem a amadurecer com essas manifestações. Então nós estamos diante de um momento de vaca não conhecer bezerro, como dizia o deputado Vicente Silveira. Porque se o país, diante desse imbróglio jurídico de autoridades, não se entendem, como que nós vamos querer que os traficantes parem de assaltar, parem de botar aviso no morro e parem de agredir a sociedade? Qual o motivo que um traficante tem no Brasil para respeitar a lei se nem as autoridades respeitam a lei? Se o Senado da República reage desobedecendo a lei e desconhecendo uma decisão de um ministro e mantém na presidência do Senado o senador Renan Calheiros. Olha, isso é música para os ouvidos dos traficantes, para o ouvido daqueles que são contra a lei. E como a sociedade pode cobrar moral, pode cobrar obediência à lei da população comum, se as maiores autoridades desse país, e inclusive o Senado da República, que faz lei, não respeita uma decisão da Justiça. Externar a minha solidariedade aos movimentos populares que saíram às ruas em defesa da Operação Lava Jato, em defesa da manutenção da força do Poder Judiciário e do Ministério Público, porém, claro, com algumas ressalvas, como, por exemplo, o deputado Marcos Bruno Lamas, né? Nós tivemos o juiz, né, o meritíssimo aí, que chegou a desviar bens do então empresário Ike Batista, e ele foi condenado agora recentemente a uma aposentadoria e vai receber aí seus 32 mil reais aí como juiz aposentado como punição. Então tem alguns casos que exageram e infringem a questão da punição de fato. Se você comete crime, você tem que ter a sua punição, mas os movimentos são legítimos, a envergadura de empoderamento do Ministério Público e do Poder Judiciário são necessários, são legítimos, porém, os conselhos nacionais, como o Conselho Nacional da Magistratura e do Ministério Público, eu acho que tem que ter uma retidão um pouco mais firme, mais sólida no que tange à punição. Não pode se punir restado provado um crime com uma aposentadoria integral. É uma coisa absurda, ou proporcional ao seu tempo de trabalho. É uma coisa absurda. Nós estamos vivenciando os momentos difíceis, determinações judiciais não cumpridas, troca de insultos por parte de autoridades, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal,
senador, presidente do Senado, não acatando determinação de um ministro do Supremo, mas nós temos que observar que não é só lá que isso está acontecendo. Aqui em nosso estado, nós temos em vários municípios, dentro do processo eleitoral, processos dormitando no gabinete de juízes e de juízas sem uma decisão. Isso é prevaricação. Isso tem que ser observado. Eu sou a favor das 10 medidas contra a corrupção, mas os juízes e os promotores, eles têm também que ser responsabilizados se atrasam nos procedimentos. Porque não é só a figura do delegado, da autoridade policial, que prevarica se retardar ou deixar de praticar ato de ofício. O Código Penal, seu artigo 319, é muito claro, muito claro. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício, quer seja em benefício próprio, em benefício de terceiro, por amizade, isso está escrito dentro do Código de Processo Penal, deputada Eliane. Nós ouvimos por esses dias que se o Brasil não acabar com a corrupção vai acabar com o Brasil. Eu defendo aqui a Operação Lava Jato. Eu acho que ela deveria ser institucionalizada para atuar para sempre no Brasil. Apoio à Operação Lava Jato, ela deveria existir desde a época de Pedro Álvares Cabral e se manter para sempre. Defesa incondicional do trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal e dos auditores e analistas da Receita Federal. Defesa intransigente da democracia e do Estado de Direito. Gostaria de esclarecer, aqui em alguns pontos, o que de bom foi aprovado na Câmara Federal acerca da proposta do Ministério Público, as 10 medidas anticorrupção, PL 4850/2016. E também o que foi rejeitado, e aquilo que restou como dúvidas e ainda incomoda a população brasileira, e que teve forte repercussão na imprensa e nas instituições. Falar também sobre a votação na madrugada e no momento crucial que nós aguardamos das delações da Odebrecht. As manifestações de 2013, aí uma sequência cronológica dos fatos, denunciaram exatamente a corrupção na política e nos setores públicos. Os escândalos do Mensalão com prisões de políticos não foi bastante para estancar a crise política. Aí veio o Petrolão e a Operação Lava Jato. O impeachment da presidente Dilma foi seguido de denúncias, sentenças e prisões. Forma-se avolumando e atingindo, além de políticos, também empresários e seus prepostos. Isso põe em questão toda a cultura das relações de poder e que percorreram a história política brasileira. 45% dos presos capixabas estão presos ilegalmente. Estão presos por abuso de autoridade, sem decreto de prisão, sem denúncia, esquecidos dentro das cadeias. Nós temos nas delegacias do Espírito Santo cerca de mais de 1.000 pessoas presas por abuso de autoridade, espancadas, muitas delas, e sem nenhuma providência, nem do Ministério Público, nem do juiz, e elas ficam lá na cadeia, abandonadas como se fossem elementos condenados a sofrer arbitrariedade sem ser defendido por aqueles que têm que defender e que são pagos pelo poder público, como o Ministério Público, para defendê-los. E nós precisamos aproveitar essa discussão e aproveitar essa mudança que nós queremos fazer no Brasil para poder parar de proteger a casta política da sociedade, para poder privilegiar aqueles que têm cargos públicos e que recebem, por isso, poupudos salários,
e muitos recebem até acima do salário que merece, a condição de continuar perseguindo, esmagando e usando de arbitrariedades para poder cumprir o seu trabalho e as suas obrigações. Nessa oportunidade, eu gostaria de comunicar à população do meu município de Cariacica as destinações das nossas emendas. Destinei de 1.200.000, que é o acordo com a Comissão de Finanças aqui, para que possamos destinar as emendas aos municípios. Destinei ao município de Cariacica R$700 mil do 1.200.000 destinados a esse parlamentar, sendo para obras de infraestrutura, conforme conversei com o prefeito reeleito Juninho, obras de infraestrutura, 500 mil na região de Piranema, 200 mil para a conclusão de pavimentação de ruas no bairro Jardim de Alá, bem como também consegui com o deputado federal Carlos Manato, que aqui estava ainda há pouco, 250 mil para a construção da quadra poliesportiva do bairro Jardim de Alá e também mais 350 mil com o senador Ricardo Ferraço para a construção da praça do bairro Jardim de Alá. Portanto, no somatório imediato aqui dos esforços desse deputado, nós estamos também trabalhando os 300 mil da CESAM, que é a obra de extensão de rede de água lá no bairro Alzira Ramos. Então, eu peço aqui ao presidente da CESAM, que já me apalavrou que os recursos serão utilizados por parte do Estado para esta extensão de rede, bem como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Represento Linhares, mas represento também o Estado do Espírito Santo, e assim destinei as minhas emendas para o próximo ano, 2017, para os municípios ao qual eu estou presidente do PTC, e assim tenho vários vereadores que eu destinei também as emendas para esses locais, como o presidente Kennedy, como outros municípios, como Vila Velha, Serra também, Então, eu sou representante do Estado. Por isso que eu destinei para esses municípios. Mas também me preocupo com Linhares e assim destinei 165 mil para Linhares para o próximo ano. Eu tenho também agora, nesse final de ano, nós estamos aí com as emendas dos 500 mil, 470 mil vai ser destinado para Linhares, pelo fato de que a saúde lá em Linhares está necessitando desses recursos, e assim estou destinando também para Linhares. Também as ONGs, não só saúde, mas as ONGs, associações de produtores rurais de Linhares, vão ser beneficiados com essas emendas. A S010, uma rodovia hoje que está entre as mais perigosas do país, deteriorada, cheia de buracos, e a população que estão à margem dessa rodovia não aguentam mais. A boa notícia é de que de hoje para amanhã, deputado Bruno, se inicia a Operação Tapa Buraco, autorizada pelo diretor do DR, o Enio Bergoli, e autorizada também pelo governador do estado, o governador Paulo Artung, com toda a sua equipe, um processo licitatório para iniciar a revitalização da S010 em toda a sua extensão, a partir do mês de fevereiro. É uma notícia excelente, haja vista que essa rodovia é uma rodovia importante para o nosso estado, importante para o município de Aracruz e toda a região. Mas ali eu vejo alguns equívocos, e equívocos graves, por parte do STF. Primeiro, eu vejo o STF cometendo ali uma invasão de função, uma interferência de função. O STF não é para legislar, o STF é para fazer cumprir as leis. Judiciário é um poder muito claro na Constituição, que tem o papel de fazer com que as leis sejam cumpridas. Fazer leis é parlamento. Fazer leis é legislativo, é a Assembleia Legislativa, é a Câmara Federal, são as câmaras de vereadores. Então, nós aqui primeiro trazemos essa nota, que foi uma flagrante interferência num poder,
que nós não podemos concordar e não podemos aceitar com isso. Essa matéria eu trouxe para casa através de um projeto. Era um projeto que estava eivado de inconstitucionalidade, porque ele tinha que vir do Poder Executivo. Compreendi o veto inicial da matéria que passou nesse plenário, em conformidade com o governador, que me deu a palavra de que mandaria essa matéria, que é a criação da Patrulha Maria da Penha, para ser votada nessa casa, e que um programa que ele está trabalhando com esse programa no Estado atualmente, na região da Grande Vitória, ele pudesse ser uma lei a ser difundida em todo o Estado, para ser uma lei efetiva no combate à violência familiar e doméstica contra as mulheres. Esse projeto veio, ele foi votado aqui, ele teve algumas modificações que contribuíram para que ele ficasse melhor, mas uma das questões aqui, que é no artigo 3º, houve um veto do governador, porque a Procuradoria do Estado considera que nós estávamos demandando para eles a organização de um grupo de trabalho. Então, aqui nós tivemos o entendimento, a emenda do deputado Nunes, que ele coloca claramente que na matéria diz que a secretaria poderá instituir um grupo de trabalho. O deputado Nunes coloca a instituição desse grupo de trabalho com representantes das instituições do sistema de justiça e de órgãos governamentais, com os CEDIMES e entidades atuantes, e foi vetado por conta de alegação da Procuradoria pela inconstitucionalidade. Nós conversamos com o líder do governo, com o autor da emenda, eu também tenho a compreensão de que a emenda melhora o projeto, e nós vamos estar entrando em contato com o governador e com o secretário da pasta, para que possa mandar essa matéria que foi vetada, deputada Luzia, para cá, para que o nosso projeto fique melhor, né, deputado Nunes? Vamos trabalhar nesse sentido. Essa casa aprovou um projeto de retornar os PMs, policiais militares, que deveriam estar atuando nas ruas, que estão atuando em segurança, em desvio de função. O projeto foi aprovado nessa casa e ficou preso na Comissão de Justiça. Agora já foi para o Palácio. Mas não é esse debate que eu quero trazer. Eu quero trazer o que é mais importante, se é a vida, deputada Eliane. E eu quero ressaltar aqui que a operação, quero parabenizar o Ministério Público, que as operações dele têm sido excelentes, têm tido êxito, mas o que é mais importante, lá no Ministério Público, os policiais militares da ativa podem ser substituídos, deputado Guerino, por reserva. Agora, nas ruas, não. A população está morrendo nas ruas por falta de segurança. E nós não podemos permitir, deputado Gilcinho, que a população fique à mercê da criminalidade. Porque são diversas as operações, todas elas têm que andar. E o Ministério Público está de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Mas eu acho que nada pode sobrepor ao interesse da vida, deputada Eliane. E hoje a vida tem que estar, deputado Gilcinho, em primeiro lugar. Nós temos diversos policiais militares que foram alunos, que foram formados, estão aguardando nomeação, que podem ser nomeados. Nós temos escrivães, delegados, investigadores, que podem ser nomeados. Eu sei da dificuldade do Estado. O Ministério Público pode fazer convênio com policiais da reserva, mas nas ruas tem que estar o policial da ativa, para defender o patrimônio, a vida do nosso cidadão, deputado Amaro. Corroborando um pouco aí com a fala do deputado Euclério Sampaio, até agora o projeto de devolução aos policiais da ativa, que foi feito já há quase um mês, aprovado aqui nesta casa, até agora nada. Não foi sancionado, não voltaram às ruas. Então, está na hora do governo se mexer e colocar esses policiais da ativa que estão prestando segurança para determinadas autoridades, que estão dentro do Tribunal de Justiça, no Ministério Público, que voltem às ruas, porque esses profissionais estão fazendo falta, né, nas atividades para as quais são pagos, né, aqui pelos cofres públicos. Busca e apreensão, mandado de prisão tem que ser cumprido pela Polícia Judiciária e não é pela Polícia Militar. Isso aqui nós temos debatido. Em quase todos os bairros da Grande Terra Vermelha, você tem que entrar com um carro com o vidro
abaixado e os traficantes com armas abordando o cidadão de bem, certo? E a gente não vê esse trabalho. Existe falta de efetivo, mas tem efetivo suficiente para ser nomeado e que foram concursados, e tem gente lá no CFA que já estão fazendo o curso da mesma turma desses que estão para serem enquadrados dentro da realidade que nós precisamos. O Estado tem tido uma redução no número de homicídios, isso também é real, e aí a gente precisa colocar isso. Só no meu município, Linhares, nós tivemos de janeiro a junho uma redução de 64% no número de homicídios. É claro que a gente não pode concordar com o que está aí, isso está correto. Concordo com você, está correto. Tá? Mas, com a deficiência, a gente tem que dar os parabéns aos poucos, vamos assim colocar, que temos, que estão fazendo um trabalho com bastante eficiência. Foi criada e instalada a CPI, como disse o deputado Euclério Sampaio, que a presidirá, a CPI da grilagem. Honradamente fui indicado como membro titular dessa CPI, indicado pela líder, deputada Luzia Toledo, acompanhado de outros membros, deputado Bruno Lamas, que será o vice-presidente, será o relator, deputado Gilson Lopes, que será vice-presidente, e deputado Hudson Leal, que é membro junto conosco. CPI importante, onde hoje, por exemplo, nós temos uma invasão de traficantes em áreas de particulares, assumindo essas áreas e avocando para si aquilo que é de terceiro. A população com medo, por força do tráfico de drogas e a sua violência que pratica, acaba saindo e o tráfico assumindo essas áreas. Isso também será alvo da CPI, além de outras áreas questionadas. Áreas onde as pessoas vendem áreas de terceiros. Isso é muito importante, ter uma CPI como essa, principalmente num Estado onde a regularização fundiária se faz necessária. O governo tem tratado isso com muito carinho. Fui relator de uma matéria onde o governo trata da regularização fundiária em áreas do Estado. Nós temos às mãos o projeto de lei número 229, 2015, de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de auditorias trimestrais nos aparelhos utilizados para escuta telefônica. No artigo 1º, os aparelhos utilizados pelas Forças de Segurança do Espírito Santo e outras instituições para interceptação e escuta telefônica deverão sofrer auditoria e fiscalização a cada 3 meses, com as presenças de representantes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e Estadual e da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse projeto foi protocolizado nessa casa no mês de maio de 2015, nós já discutimos essa matéria, eu já fui o relator dessa matéria, apresentei um parecer pela inconstitucionalidade, acompanhando o parecer técnico e jurídico apresentado pela Procuradoria. Eu acho que tem um grande benefício ao propor essa matéria. O deputado traz esse assunto à discussão. Essa é uma realidade que nós temos em nosso país, de muitas escutas que são clandestinas. Mas o que nós não podemos perder, né, até prova em contrário, é a confiança nas instituições que nós temos em nosso Estado, em nosso país. O que nós não podemos perder de vista é a divisão dos poderes, das suas competências, das suas atribuições. Então, nós temos vários problemas nessa área e devemos agir dentro das nossas limitações. Portanto, assim, com todo respeito ao autor, as ponderações do presidente, agradecendo a atenção e a participação de todos os deputados, especialmente o deputado Euclério Sampaio, nós sustentamos, né, após apreciar também o contraditório apresentado pelo deputado Enivaldo dos Anjos,
nós sustentamos o nosso parecer pela inconstitucionalidade da matéria. O projeto do ilustre deputado Anivaldo dos Anjos, que dispõe sobre auditorias, é apenas para conferir se as autoridades estão procedendo a escutas telefônicas dentro da lei. Não proíbe que se continue com essa fiscalização. Então, na minha opinião, o interesse da auditoria a que se refere o deputado, e me parece que a auditoria aí é com a OAB, o próprio Ministério Público, a Assembleia Legislativa, é apenas para fiscalizar o cumprimento legal. Então, é necessário que, respeitando a opinião de Vossa Excelência, que se acrescente, uma vez que a gente precisa ter. Outro dia aqui o deputado Sandro Locutor denunciou que existem possibilidades de ter escuta telefônica aqui na Assembleia Legislativa. A maneira fácil de nós termos informações corretas sobre isso é termos alguém para fazer auditoria, porque senão, deputado, Vossa Excelência ou qualquer um de nós estamos sendo vigiados e não acontece nada porque não tem fiscalização. Frequentemente os deputados reclamam no plenário aqui desse tipo de assunto que é a questão do grampo. E nós já tentamos várias alternativas, inclusive o que o deputado Gildevan disse com relação a desconfiar do poder constituído. A Assembleia não tem desconfiado, mas toda vez que pergunta ao secretário de Segurança, ele diz que isso não é com ele. Porque esse sistema de gravação não fica sob a responsabilidade do secretário de Segurança. E ele tem várias pessoas que atuam na coleta desse material. A questão levantada aqui de inconstitucionalidade, ela, com todo respeito a quem fez o parecer, nós fizemos o contraditório para mostrar exatamente que isso não é matéria de Constituição. É popularmente conhecido, isso é matéria administrativa. E a Assembleia pode, sim, fazer legislação para ter fiscalização em um instrumento público. O cidadão não pode ficar submetido à arbitrariedade da lei. Sempre defendi o agronegócio nessa casa e no estado do Espírito Santo por onde eu passei. A reportagem destaca que, apesar da imensa crise que passa o nosso estado e o Brasil, o mesmo não vem acontecendo com o setor do agroturismo no nosso estado. Segundo o depoimento do presidente da Associação do Agroturismo do Espírito Santo, Agrotures, Maurício Maiago, que juntamente com os produtores rurais da região serrana capixaba, vendem artigos feitos em suas propriedades, transformando suas casas em pousadas, comemoram um crescimento de 30%, vou repetir, comemoram um crescimento de 30% em relação ao ano passado. Isso é muito importante para o nosso interior, para o nosso agroturismo, para o agronegócio. Isso é muito importante. A grande novidade que vem impulsionando o setor, segundo a secretária executiva do Montanhas Convention Visitor Bureau, Andréia Rosa, é que as propriedades rurais começam a atrair visitantes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Apesar de a maioria dos visitantes ainda serem do estado, em algumas épocas do ano já foram registradas quase que 60% de visitantes fora do estado. 60% fora do estado. De aproveitamento